Olá, meu nome é Arlene e o meu projeto é sobre racismo em ambiente escolar. Para o meu teste de viabilidade na disciplina de PPP, eu fiz um estudo para ver qual a viabilidade de estudar relações raciais, né, a percepção das crianças sobre essas relações raciais em ambiente escolar. Se a gente for considerar, né, a literatura, muito pouco é estudado sobre racismo na infância. E o objetivo final desse estudo, né, seria propor intervenção antirracista. Então, dessa forma, é muito importante entender como as crianças vivenciam, né, as questões raciais dentro desse ambiente e como elas percebem também, né, as relações raciais para além das que elas vivenciam. É, a literatura mostra, né, que muito se tem colaborado socialmente, né, para que essas questões raciais, né, essas vivências de racismo sejam silenciadas no ambiente escolar. E isso, né, se mostra nos nossos resultados pelo fato de que as crianças têm dificuldade de perceber esse racismo no ambiente escolar. Né? E isso, claro, né, está atravessado pela questão do mito da democracia racial, né, que diz que todas as pessoas vivem em harmonia, né, independente das suas questões raciais. E aí é importante a gente lembrar que tem todo um pressuposto histórico, né, que sim influenciam essas relações em ambiente escolar. Alguns autores trazem, inclusive, né, que o negro dentro desse ambiente escolar eles são vistos para servir ao branco, né? Ainda tem essa hierarquização presente por essa cultura de supremacia branca. Em relação ao teste de viabilidade, né, o que foi feito foi entrar em contato com a gestora de uma escola, pedindo autorização para falar com alguns estudantes. A ideia era conversar individualmente com cada um deles, já que o projeto original, né, por meio de entrevistas, esse momento foi marcado, mas depois foi desmarcado. No segundo momento, né, quando eu iria poder ir até a escola para fazer essas entrevistas, né, entrei com suspeita de Covid, então foi todo o processo de fazer o teste, né, esperar dar negativo para conseguir remarcar aí na escola. E o que eu percebi é que na escola, né, que já é um ambiente de difícil acesso, principalmente quando vai se investigar, né, coisas que podem ser negativas para a escola, né, porque querendo ou não é você olhar, né, para alguns problemas que existem lá dentro, né, então nem toda escola vai estar aberta para isso. Para além disso, né, os protocolos devido à pandemia do Covid dificultaram muito também a entrada nesse espaço. Esse teste de viabilidade, né, era para ter sido feito com cerca de 30, 40 crianças, mas só foi permitida a entrada em uma turma, e ainda assim, com certa resistência, foi pedido para esperar. Foram disponibilizados poucos minutos para conversar com esses estudantes, então teve que ser uma conversa coletiva. Então não foi possível fazer uma entrevista. O que foi feito, na verdade, foram algumas perguntas para que esses estudantes respondessem de forma escrita, justamente pela delimitação do tempo. Essa sala que teria entre 25 alunos, né, normalmente, estava com a capacidade de 50%, sendo que desses, quase a metade dos 50% faltaram. Então, o que se teve acesso de fato foram 7 estudantes. E isso demonstra, né, que a ideia desse projeto, né, que era entrar em contato com um número bem expressivo de crianças, fazer essas entrevistas, né, tá sendo cada vez mais difícil, até porque por uma questão educacional mesmo. Uma vez que muitos professores estão se sentindo sobrecarregados no sentido de repor conteúdo, né, de sentir que os estudantes estão muito atrasados. Então, o tempo acabou se tornando ainda mais precioso para esses estudantes. E isso, né, gerou uma modificação no meu projeto original, que foi uma redução, né, expressiva do número de participantes.
às quais se pretende, né, realizar essas entrevistas e aplicar essa intervenção que vai surgir a partir daí, desse conhecimento prévio, né, de como eles entendem. E outro resultado interessante foi o fato de ver como esses alunos não percebem, em sua maioria, né, o racismo no ambiente escolar. Muito embora a literatura, né, mostre que isso está presente, né? Porém, os estudantes ainda não conseguem ter essa percepção de que as brincadeiras, né, entre muitas aspas, né, como chamar outro de crioulo, né, dar um apelido, Pelé, nesse sentido que faça menção à cor, né, são questões racistas, né, assim como falar do cabelo, das características em geral. Então, também foi colocado uma etapa a mais no meu projeto original, né, que é explicar, né, o que é o racismo e para que os alunos tenham a percepção de que isso, né, é assim que o racismo acontece no ambiente escolar. E a literatura também mostra, né, que esse silenciamento dos professores, né, dos educadores em geral, de todos aqueles que estão ali no processo, é muito importante para manter essa percepção dos alunos, né, de não entender o que são aquelas relações, né? E somente um aluno, né, mencionou que viu racismo na escola. Alguns alunos mencionaram que racismo é quando você desrespeita uma pessoa pela sua cor, por estar em cadeiras de rodas, né? Então, assim, eles não têm muito claro ainda essa questão, né? Ao que se refere essa questão dessa raça, né? Eles têm uma ideia muito global de preconceito. Foi isso que se percebeu inicialmente. Então, esse estudo de viabilidade foi importante para entender que muitas portas, né, que já eram de difícil acesso, estão mais difíceis ainda e que é preciso realmente pensar com muita antecedência e sempre ter diversos outros planos, porque enquanto pesquisadora, né, eu estou sujeita a muitas pessoas quererem ou não colaborar, né, e não são espaços que podem ser invadidos, eles têm que ser cedidos. Então a ideia é essa. De forma geral, né, foi considerado um estudo viável, porém um estudo com mais desafios do que este